Meus queridos, com a ajuda de Deus, sem perca de tempo para terminarmos, em tempo hábil, para que todos vão para casa, nós vamos meditar no que estamos trabalhando esses dias sobre o Espírito Santo. A Assembleia de Deus no Brasil está pedindo ao Senhor, para daqui para o mês de junho, o Senhor derrame seu Santo Espírito e batize pelo menos 110 mil pessoas no Brasil, porque nós estamos completando 110 anos de existência no Brasil. Foi no dia 18 de junho de 1911 e farão 110 anos que essa igreja levantou uma bandeira de sangue e pegando fogo. Sangue para a salvação e fogo do Espírito Santo. Meus irmãos amados, nós estamos vivendo dias difíceis, quando a heresia e a má vontade têm prevalecido, principalmente nesses dias, onde as redes sociais têm uma facilidade muito grande de disseminar tanto o bem quanto o que, meus amados irmãos? O mal. O que você quiser achar, você acha. Ou bom ou ruim. E parece que o ruim é mais abundante do que o bom. Não é verdade, irmãos amados? Então a igreja precisa aprender. As gerações velhas, elas sabiam. Mas as gerações novas nem sempre sabem. Nem sempre. Alguns sabem, mas outros não. E estão dizendo por aí afora, recrudescendo, que o batismo com o Espírito Santo é na hora da salvação. Todo mundo que é salvo, que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus, independente de dons, independente de manifestações espirituais. Não precisa, aceitou Jesus, já é batizado. Ainda essa semana eu assisti um exame de consagração de pastor de outra denominação, e quando falou no batismo com o Espírito Santo, perguntou, né, eles não creem no batismo com o Espírito Santo, e estava lá uma junta examinando ele, fazendo perguntas, e quando perguntaram, o senhor fala línguas? Ele zombou, ele fez um ar irônico, disse, eu mal falo português, e eu fiquei olhando para a cara dele, glória a Jesus, zombando, escarnecendo, não é? E eu via o focinho dele e fiquei olhando para o focinho dele. Glória a Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós temos que defender a nossa fé com unhas e dentes. Porque a nossa fé não é batizada só na experiência. A nossa fé é baseada na teologia bíblica. Glória a Deus nas alturas dos céus. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, nós começamos a ver semana passada, que é uma experiência subsequente à salvação. Primeiro a pessoa é salvo, seus pecados são o quê, meus amados irmãos? Perdoado. O nome é registrado onde? No livro da vida, no céu. Foi assim ou não foi que nós vimos semana passada? E depois é que a pessoa está apta para receber o batismo do Espírito Santo, que pode ser na mesma hora. Eu já vi a pessoa aceitar Jesus, crer em Jesus, e na mesma hora receber salvação e batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, já vi, principalmente em tempos de grandes avivamentos. Tempos de grandes avivamentos, glória a Deus. Mas nem sempre, a pessoa pode ser salvo, ter o nome no livro da vida, ter o Espírito Santo dentro dele, porque todo salvo tem o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, todo salvo tem. Independente de ser batizado ou não, se é salvo, ele tem o Espírito Santo nele, porque o Espírito Santo é a marca de que nós vamos ser arrebatados no dia da volta do Senhor. O batismo com o Espírito Santo não é o selo da promessa, não. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O selo da promessa é a presença do Espírito na vida do crente. Aceitou Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo. Senão não é crente.
Paulo disse que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é de Cristo se tiver o Espírito Santo. Agora, a plenitude do Espírito Santo é uma coisa. É outra coisa. É como se transbordasse. É como se esse copo ele está bem pouquinho água, mas ele tem água? Tem ou não tem? Mas se eu continuar derramando água dentro dele, ele vai encher. Vai encher ou não vai? E se eu continuar derramando, ele vai o quê? Transbordar. Pois o que é o batismo com o Espírito Santo? É o transbordar. A pessoa já tem, mas transbordou. Quem diz amém em nome de Jesus? Glória a Deus. Tem gente que tem só uma aguinha fraca, pouca. Né? Glória a Jesus, né? É crente, mas a águazinha dele é bem pouquinha. Mas à medida que ele vai orando, vai buscando a Deus, a água da vida vai o quê, irmãos? Vai subindo. E no dia que transbordar, é o dia que ele foi batizado. Hoje o copo tem água. Esse copo tem água. Mas se eu continuar derramando água, ele vai ser batizado. Por quê? Vai ficar água por dentro e água por fora. E ele dentro da água. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Todo crente já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Meus amados irmãos, vamos ver aqui a experiência de Samaria. Vamos abrir a Bíblia em Atos 8. Muita gente incrédula, vamos assim dizer, eles dizem que o povo de Samaria não era crente. Diz que eles só foram crentes quando Pedro e João foi lá. Isso é uma blasfêmia. É desmerecer o trabalho de Filipe. Glória a Jesus. Quando Pedro e João chegaram lá, eles já eram crentes salvos. Agora a Bíblia diz que nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo no sentido do batismo. Eles não tinham recebido o batismo. Pastor, e por que Jesus não batizou com o Espírito Santo só com Filipe em Samaria? Porque os samaritanos, eles eram um povo separado dos judeus. Eram judeus segregados, misturados com outras raças. Então Jesus deixou para que 2 judeus legítimos, Pedro e João, fossem lá. Para ministrar para eles, já para acabar com a ingresia. Porque havia uma ingresia. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu ingresia? Levante a mão. Tão pouquinha gente. Eu acho tão bonita essa expressão. E quem já ouviu enronha? Glória, aí mais longe ainda, né, irmão? Fulano tem uma enronha com fulano. Fulano tem uma ingresia com fulano. Quer dizer, eles não se dão bem. Não era assim antigamente que se dizia, né? Glória a Deus. Mas procure no dicionário alagoanês, que você vai achar ainda. É como labafero. Eu procurei no dicionário. Labafero é uma palavra tipicamente alagoana. Passou para outros estados, mas nasceu aqui em Alagoas. Foi o maior labafero. Quem já ouviu essa expressão? Então vocês são alagoanos mesmo. Glória a Deus, né? Etimologicamente é originária das Alagoas. Labafero. Glória a Deus. Então, irmãos amados, os judeus, eles tinham enronha com os samaritanos. Aí Jesus disse, pois só vai ser batizado com o Espírito Santo quando 2 judeus forem lá. E quem foram os 2 judeus que foram lá? Pedro e João oraram e o Senhor desceu o Espírito Santo sobre eles. Então, o que é que a gente aprende? A gente aprende que aquele povo já era crente. Eles já eram crentes, mas não eram batizados no Espírito Santo. Não eram cheios do Espírito Santo. Não eram, quer dizer, você pode ser crente sem ser cheio. Né? Você pode ser crente salvo e não ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Conheço crentes de bom testemunho. Homens de Deus, mulheres de Deus, que têm 30, 40 anos de crente e ainda não receberam a promessa do batismo no Espírito Santo. Eles vão para o céu, esses irmãos? Vão ou não vão, irmão? Eles são salvos? São, mas não foram batizados. Nós precisamos segurar essa doutrina com unhas e dentes. Glória a Deus. Vamos ver se o povo de Samaria era salvo ou não era. Atos 5, 8 e 5, por favor. Atos 8 e 5, por gentileza. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Oh,
Me diga uma coisa, Filipe, quando chegou lá, pregou quem? Me ajude a pregar? Cristo. Quem é o Salvador? Cristo. Cristo, ele pregou Cristo. Como é que você ouve falar de Jesus e não é salvo? Você aceita Jesus e não é salvo? É uma incoerência. Dizer que os samaritanos não eram salvos é uma incoerência. Porque a Bíblia diz que Filipe chegou lá e pregou Cristo para eles. E se você pregar Jesus para uma pessoa e essa pessoa crê, ela é salva ou não é? É salva. Primeiro Filipe pregou Cristo. E Filipe orou pelos enfermos. E Filipe expulsou os demônios. E eles creram. Atos 6, por favor. E depois o versículo 12, por gentileza. Atos 6, 8 e 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Prestava atenção ao que Filipe, o que, irmãos? Dizia. Ele pregava Jesus. E o povo prestava atenção. A pregação. O evangelho. Bendito seja Deus. Filipe não pregava abobrinha. Filipe pregava Cristo. Jesus salva, Jesus morreu na cruz, Jesus derramou sangue por vocês, Jesus vai voltar, Jesus, Jesus, Jesus. E o povo prestava atenção ao que Filipe pregava. E o resultado, qual foi o resultado dessa pregação? Qual foi o resultado? Versículo 12, por gentileza. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Só um pedacinho, por favor, volte, por favor. Mas como crescem? Eles creram. Eram crentes ou não eram? Eles creram em quem? Em quem foi que eles creram? Em Cristo. Na pregação de Filipe, eles creram em Cristo. Se a pessoa crê em Jesus e não for salvo, não vale a pena ser crente. Filipe pregou Cristo e eles creram. Creram que Jesus era o Salvador. Aleluia. E depois foram o quê? Prossiga, por gentileza. E do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. Olha aí. Eles creram, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados nas águas. Irmão, dizer que esse povo não era salvo é uma incoerência desproporcional. Eles eram salvos, agora não eram batizados com o Espírito Santo. Eram salvos. Mas não eram, eles creram, eles pediram o batismo nas águas, Filipe batizou. Ah, mas Simão se batizou sem ser crente. E ainda hoje se batiza a gente sem ser crente? Ah, batiza, irmão. Toda igreja batiza a gente sem ser crente. Batiza ou não batiza, irmão? Acaba se faz de crente, né? Na hora do batismo, eu quero. Às vezes, vivendo uma vida desmantelada, não se converteu, não nasceu de novo. Não é verdade, irmãos amados? Isso foi, Simão é uma exceção. Simão não é a regra, Simão é como hoje. Né? Pastor Anísio Feitosa, de saudosa memória, quem tem 35, 40 anos de crente, lembra dele? Pastor Anísio dizia que mergulhar uma pessoa, batizar uma pessoa na água sem ser convertido, é assim, mergulha um cão enxuto e se levanta um cão molhado. É cão sempre. A diferença é que o cão entrou enxuto e saiu, mas é cão. Então, Simão, o mago, era um cão, mergulhou enxuto, saiu molhado. Mas porque os outros não eram crentes, os outros que se batizaram não eram crentes? Eram. Batizar gente que não é convertida, toda igreja batiza. Porque ninguém tem bola de cristal para saber se é ou se não é. Né? Às vezes a pessoa finge que é crente. E o pastor não pode dizer que não vai batizar, porque não sabe da vida dele. Ele está dizendo que é. O pastor está batizando, confiando na palavra dele. Se ele não é, é problema dele, não é do pastor que batizou, não. A não ser que o pastor saiba. Aí é outra história. Mas Filipe batizou Simão porque Simão se fez de crente. Então eu pergunto, aquele povo era crente ou não era? Era. 8:14, por gentileza. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria
recebera a palavra de Deus. Espera aí, irmãos, o que foi que eles receberam, irmãos? O que foi que eles receberam, irmãos amados? Eles receberam a palavra. Mas não eram batizados com o Espírito Santo. Eram crentes, receberam Cristo, receberam a palavra, foram batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham recebido. O ladrão da cruz, o irmão lembrou bem agora, o ladrão da cruz, ele foi salvo? Foi ou não foi? Mas ele foi batizado no Espírito Santo? Não. Nem nas águas, não deu tempo. Foi para o paraíso, sem o batismo nas águas e sem o batismo no Espírito Santo. Porque a salvação é pela graça. O batismo não salva, o batismo é o selo da salvação. A salvação é pela graça. Amém? Então, irmãos amados, eles receberam a palavra de Deus. E quem recebe a palavra de Deus é salvo? Volte um pouquinho, por favor, para esse texto. Se eu fosse vocês, eu marcaria essas passagens, porque para ficar bem gravado, para você responder a alguém dessa natureza. 8:15, por favor. Os quais, tendo descido, Pedro e João. Não, eu acho que eu errei. O 14, por gentileza. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Olha, irmão, Samaria, aquele povo recebeu a palavra de Deus. Como é que você tem a ousadia de dizer, não, eles não eram salvos, não. Eles só foram salvos quando Pedro e João chegou. Não, não diga isso, não. Não diga isso, não, que vai cair um curisco na sua cabeça. E se você for careca, né, Miguel, glória a Jesus, é pior. Dizer que aquele povo não era salvo. Não, o batismo com o Espírito Santo é na hora que é salvo, não. Aquele povo já era salvo e não era batizado no Espírito Santo. Receber a palavra. E a palavra salva? Sim ou não? Tiago 1:21. Tiago, carta, põe um marcadorzinho aí, por gentileza, em Atos. Tiago 1:21, por gentileza. Glória a Deus. Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Ou almas. Quem receber a palavra de Deus é salvo. E os samaritanos receberam o quê? Aqueles samaritanos receberam a palavra. E eles já eram salvos, porque a Bíblia diz que quem recebe a palavra pode salvar a alma daquela pessoa. Porque a palavra traz a fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então grave isso, por favor. Os samaritanos eram ou não eram salvos? Antes de Pedro e João orar por eles, para eles receberem o batismo com o Espírito Santo, eles eram ou não eram? Eram. Então pode acontecer de uma pessoa ser salvo sem ainda ser batizado no Espírito Santo? Hein? Sim ou não? Sim, respondam. Parece que vocês não entenderam, parece que eu perdi meu tempo. A pessoa pode ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo? Pode ou não pode? É batizado depois. Pode ser na mesma hora e pode ser depois. Então, quando alguém disser que os samaritanos não eram salvos, só foram salvos depois que Pedro e João foram para lá, você diga, não diga isso não, diga não. Por quê? Porque vai cair um curisco na sua cabeça. Você está mentindo. E a minha avó dizia que quem mentia, caía o quê, irmão? Um curisco na cabeça. Então, muito bem. Me diga uma coisa, Saulo foi salvo onde? Vamos para outro exemplo. Saulo foi salvo onde? Me ajude. Onde foi que ele teve o encontro com Jesus? Onde foi, irmãos amados? No caminho de... Vocês têm certeza que ele foi salvo ali? Foi ou não foi? Foi, ele foi salvo ali. Vamos para Atos 9:4-6, Atos dos Apóstolos, 9:4-6, por gentileza. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Prossiga. Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões. Prossiga. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha para cá, vamos voltar, por favor, o versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Prossiga. E ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele chamou Jesus de Senhor. Amém? E se a pessoa reconhecer que Jesus é o Senhor, o que é que acontece com essa pessoa? Naquele momento que ele reconhece que Cristo é o Senhor, é salvo. Romanos 10 e 9. Romanos 10 e 9. Aleluia! Glória a Jesus! Romanos 10 e 9, por gentileza. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Agora lê na NVI que dá melhor, na NVI. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se eu fosse você, eu diria amém. Quando Paulo reconheceu que Jesus era o Senhor, ele confessou com a boca e creu com o coração. E naquele momento ele foi o que, irmão? Foi o que, irmão? Salvo. Mas ele foi batizado com o Espírito Santo naquela mesma hora? Não. Jesus disse: vai em Damasco, entre lá, na casa de Simão, fique lá na casa dele, e eu vou mandar, na rua direita, não foi assim? Vá na rua chamada direita, e eu vou mandar lá um crente orar por você. Ananias era o pastor, segundo a tradição eclesiástica, ele era o pastor da igreja de Damasco. Ele era o pastor da igreja de Damasco. Perseguida, a igreja perseguida, e Jesus disse: eu vou lá avisar ele, e ele vai na rua chamada direita, e lá ele vai orar por você, essas escamas vão cair, ele vai lhe batizar e vai orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo. Dê glória para Cristo nesta noite. Saulo foi salvo onde? Me ajude a pregar. Onde foi que Saulo foi salvo? No caminho. Lá ele aceitou Jesus. Ele reconheceu, que confessou com a boca dele que Jesus era o Senhor. E creu que ele ressuscitou dos mortos, porque a alma não aparece. Quem apareceu foi Cristo ressuscitado. Malassomo, ou vocês acreditam em malassomo? Então Paulo confessou Jesus lá no caminho de Damasco. Reconheceu que Jesus era o Senhor e estava ressuscitado no caminho de Damasco. E lá ele foi salvo. Aí ele foi para Damasco, guiado pela mão, cego. Quando chegou lá, se hospedou na rua chamada direita. Né? Glória a Deus, capítulo 9, por favor. Versículo 17, por favor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já chamou de irmão. O Senhor... Dê glória a Jesus, irmão. Glória. Já era crente, já chamou, já foi chamando de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, prossiga. Por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus pela sua santa palavra. Onde foi que ele foi salvo? Me ajuda, onde foi que ele foi salvo? No caminho de Damasco. Mas ele foi cheio do Espírito Santo depois. Lá na rua chamada direita, ele recebeu o batismo nas águas, ele recebeu a cura e recebeu o batismo do Espírito Santo. O pastor Isvaldo, aí eles dizem, os inimigos da obra de Deus, eles dizem: mas aqui não diz que ele falou língua. Não diz aqui, mas diz em Coríntios 14 e 18. Aqui não diz que ele falou língua, e nem precisava, porque
Toda vez que Jesus batizava no Espírito Santo, os crentes falavam língua. Então Lucas não escreveu aqui, porque não precisava, porque já estava em Atos 2, já estava em Atos 10 e já estava em Atos 19. Então não precisava dizer de novo. Mas Paulo falava línguas? Me ajude a pregar, se Paulo falava línguas. Atos 14 e 18 está fora do script, por gentileza. Atos 14 e 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós, todos. Tá. Ele falava línguas ou não falava? Ah, mas alguém diz, era grego, hebraico, inglês, francês. Não, deixa de mentir. No capítulo 14 de Coríntios, ele está falando do dom de línguas. Ele não está falando de idiomas, ele está falando de glossolalia. Não é xenolalia, ele está falando de glossolalia. Glossolalia não é xenolalia. Xenolalia ou xenolalia é a capacidade de falar inglês, francês, alemão. E glossolalia é o dom de falar em mistérios com Deus. Ele não estava tratando aqui de xenolalia, ele estava tratando de glossolalia, de línguas estranhas. E ele disse, eu dou graças a Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Quem dá glória para Deus por isso? E quando foi que ele recebeu essa graça de falar em línguas? Na hora que Ananias pôs as mãos. Vê que ele foi salvo, irmão, grave isso por gentileza, grave na alma, para você não perder a fé com essas balelas que aparecem. Não, ele foi salvo no caminho de Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos, foram 3 bênçãos. Ele recebeu a cura física, ele foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. Então, salvação é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra experiência, subsequente à salvação. Ele já tinha o Espírito Santo, mas Ananias disse, eu não vim para você apenas receber o Espírito Santo, eu vim para você ser cheio. Amém? Deu para entender, irmãos amados? Sim ou não? Muito bem. Na casa de Cornélio, é outra experiência diferente. Na casa de Cornélio, eles foram salvos e batizados no Espírito Santo simultaneamente. Você vê que lá em Pentecoste, eles já eram salvos em Pentecoste, os apóstolos já eram salvos. Nós vimos na semana passada que os nomes deles já estavam onde? Nós vimos que os nomes deles já estavam onde? Eles já eram salvos. Mas só foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Samaria, a mesma coisa. Eles foram salvos quando Filipe pregou para eles. Foram salvos, creram, receberam a palavra e foram batizados em águas. Mas depois, quando Pedro e João chegaram, foi que eles foram batizados no Espírito Santo. Ali não fala que eles falaram língua, mas não precisa, porque teologicamente, irmão, bastam 3 referências para provar uma doutrina. Não precisava Lucas encher, falou língua, não precisava, porque já tinha 3 referências. Tem ou não tem? Então, pastor, e como é que prova que eles falaram línguas? Olha, a Bíblia diz que Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, foi que Simão viu. Me ajude a entender? Vamos interpretar? Foi que ele viu as manifestações. Quando ele viu. Se ele não tivesse visto os 2, ele não tinha visto nada. A Bíblia diz, vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele até ofereceu o quê? Dinheiro. Né? Primeiro caso de simonia. De onde vem o nome simonia? É por causa desse Simão. Então os irmãos estão entendendo bem, meus amados irmãos? Muito bom. Então, agora em casa de Cornélio aconteceu as 2 coisas simultâneas. Ou seja, ao mesmo, eles foram salvos naquela hora e assim que foram salvos, receberam o batismo no Espírito Santo. Que ainda pode acontecer hoje. Não está acontecendo por causa da minha frieza. Não está acontecendo muito por causa da minha frieza. E por causa da sua também. Você pensa que eu ia ficar sozinho? E por causa de vocês também. Pastor, por que Jesus não está salvando e batizando na mesma hora? Por causa da minha frieza. Por causa da frieza deles.
e dar de vocês. Que quando a gente fala do ministério, você diz aleluia, mas receba o seu também. Você também está frio. Se você tivesse fervoroso, a coisa incendiava. Apanha Chico. Aleluia. Mas Jesus ainda hoje salva e pode batizar na mesma hora no Espírito Santo. Amém. Glória. Palmeira dos Índios, no culto da mocidade, uma senhora foi salva na mesma hora, ela aceitou Jesus. Naquele tempo a gente sabia distinguir quem era crente de quem não era. Hoje está meio difícil, né? Mas naquele tempo a gente sabia. E ela chegou lá toda sarapantada no culto. Não vou explicar, porque ela sabe sarapantada, né? Também é alagoanês. Chegou na igreja toda sarapantada, mais enfeitada do que uma Santa Cruz de beira de estrada. Aí na hora do convite, irmão, ela partiu de lá para cá. Partiu. Mas, irmão, só foi dobrar o joelho. Quando dobrou o joelho, o Senhor a batizou com o Espírito Santo e com fogo, com sarapantado e tudo. Já viram isso acontecer? Jesus batiza. É uma coisa que pode acontecer em as duas coisas ao mesmo tempo. A salvação e o batismo no Espírito Santo. Oh, glória! Eu estou com tanta vontade de ver essas coisas. Aleluia, em abundância, em abundância, em abundância. Foi o caso dos samaritanos, ou melhor, o caso da casa de Cornélio. Cornélio já era leitor da Bíblia. Cornélio já era temente a Deus. Cornélio já lia as Escrituras. Cornélio já frequentava a sinagoga. Ele era gentil, ele era romano, era um centurião do exército romano, mas ele já tinha princípios de temor. E o Senhor, quando ele ouviu Pedro pregar a palavra de Deus, quando ele ouviu Pedro, ele e os seus, a sua casa, a casa ali no mundo romano não era a casa, o pai, a mãe e os filhos, era a criadagem. Os criados eram considerados da casa, era o pater familias do Império Romano. Quando a gente diz, crê no Senhor Jesus, seja salvo tu e a tua casa, a gente só pensa no pai, na mãe e nos dois meninos que existem hoje, ou um só, não é assim? Naquele tempo não. A família, os escravos eram considerados da família. Os clientes eram considerados da família. Os trabalhadores, então geralmente uma família romana tinha no mínimo 50 pessoas. Uma família abastada romana tinha no mínimo 50 pessoas. Entre o pai, a mãe, os muitos filhos e os criados, e os escravos, e os trabalhadores, todos eles eram considerados da casa. E a família destes. Era a família? E a família dos criados. E a família dos criados também. A família, os filhos, as esposas. Era aquele centurião, ele tinha uma influência no mínimo em 50 pessoas. Naquele culto que Jesus batizou, na casa de Cornélio, tinha no mínimo 50 pessoas batizadas no Espírito Santo. Glória. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Oh, Jesus, faça de novo. Faça de novo, Jesus. Ele faz ainda hoje, irmão? Faz. Ele faz. E ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele é bom. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu sou testemunha que ele faz ainda hoje. Ele ainda batiza casas inteiras, famílias inteiras, lugares inteiros. Lá em Palmeira dos Índios, os irmãos talvez tenham alguns assistindo na Serra da Mandioca. A Serra da Mandioca era um lugar muito idólatra. Ainda hoje eles são muito religiosos. Mas, irmãos, um cego se converteu. Os mais velhos que estão ouvindo lá sabem. Eu esqueci o nome dele, irmão Vanina. Irmão Paciência. Irmão Paciência. Você conheceu ele ainda, né? Glória a Deus. Conheceu, velho? Conheceu, irmão Paciência. Irmão Paciência aceitou Jesus em Quebra-Angula, era cego. Mas ele foi salvo e batizado com o Espírito Santo. E ele morava na Serra da Mandioca. Cego, sem o globo ocular. Ele não tinha nem globo, eu acho que ele não tinha nem globo ocular, era cego mesmo. Mas ele recebeu o dom de visões. Ele levantava no culto e dizia, eu estou vendo assim, assim, assim. E quando ele dizia, o fogo de Deus caía na igreja. Aleluia. Aleluia. E ele aceitou Jesus lá em Quebrangulo, parece-me que com o pastor João Alves.
E quando ele volta para a Serra da Mandioca, que era vizinho, ele volta cheio do Espírito Santo. E ele começa a pregar, manda chamar o pastor Beni, que era meu pastor, para ir dirigir culto lá, que era Campo de Palmeira, ainda hoje é. Glória a Deus. Parece que eu vi o pastor Donizete aqui. Tá ali. Você sabia dessa história ali? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ali naquele lugar não tinha um crente. Não tinha um crente. Glória a Deus. E ali, irmãos, com aquele cego que aceitou Jesus, que via o que ninguém via, o Senhor começou a salvar os religiosos. Mas eram assim, era salvando e batizando, salvando e batizando, salvando e batizando, salvando e batizando. De maneira que houve uma época que toda aquela congregação era batizada no Espírito Santo. Aleluia. Glória. Porque eles já tinham princípios de temor de Deus. Eles eram bem religiosos. Era aquele povo que tinha medo de pecar, era aquele povo bem religioso. E quando eles aceitaram Jesus, o coração deles já estava como o de Cornélio. Já estava aberto. E a gente ia dirigir culto lá, irmãos. E o pastor, uma vez eu fui com um pastor novo convertido, e no caminho eles iam nas caminhonetes. As caminhonetes na frente, só com eles, cara. Irmão, parecia aquelas araras, quando elas vão voando. Vocês já viram aquelas araras voando? Tudo gritando, glória a Deus. Era a mesma coisa. De longe se ouviu o alarido, o fogo pentecostal, em cima daquelas caminhonetes D10 ou C10. Aleluia. Nunca vi uma coisa daquela. Um povo aceitar Jesus e todos eles serem batizados com o Espírito Santo. Tinha deles que eram batizados na hora, outros eram batizados com 2 dias, com 3 dias. E ficou a congregação cheia do Espírito Santo. É uma história linda. Aleluia. Foi o caso de Cornélio. Veja aí Atos 10, 43, por favor. Não vai dar tempo de falar dos outros. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Irmão, interessante, que parece que Pedro nem fala de batismo com o Espírito Santo, não dá nem tempo de falar. Ele só fala de perdão de pecados através de Jesus. Ele nem fala, não dá tempo, irmão Aloísio, nem deu tempo de Pedro pregar sobre batismo com o Espírito Santo, só pregou sobre a salvação. Mas, irmão, vamos prosseguir, aleluia, 44, glória a Deus. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Irmão, não deu tempo nem de falar do batismo com o Espírito Santo, só deu tempo de falar da salvação em Cristo. Na hora que eles ouviram, eles creram, aceitaram Jesus pela fé, e veio junto o pacote completo, junto com a salvação, veio o batismo no Espírito Santo. E qual foi o sinal que eles foram batizados? Qual foi o sinal? O versículo seguinte diz, qual foi a evidência externa, a evidência audível, a evidência visível, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência interior, mas Deus dá um sinal exterior, uma evidência exterior. Qual foi a evidência? Que Pedro viu, que Pedro constatou que eles estavam batizados no Espírito Santo? Leia, por favor. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Cadê o aleluia para Jesus? Disse que os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, ficaram admirados, porque os ouviram falar o que, irmãos? Em línguas. E o que, irmão? Magnificar, quer dizer engrandecer, louvar, adorar. Eles começaram a dar glória a Deus, e falando em línguas, dando glória a Deus, e falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Agora aqui vem, vamos fechar a doutrina de hoje
com uma explicação aqui. Tem gente que diz assim, eu vi essa semana, um indivíduo dizendo assim, que no dia de Pentecoste foi falado língua porque havia estrangeiros, somente por isso. Havia partos, medos, elamitas, e Deus fez o milagre de Pedro falar em português e eles entenderem língua. Não é isso que a Bíblia diz. Perdão, em português não, em aramaico. Eles dizem que Pedro falou em aramaico e eles ouviram na língua deles. Não. A Bíblia diz que os apóstolos falaram em outras línguas. E chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e o quê? E começaram a falar em outras línguas. Não foi o povo que entendeu apenas, eles falavam em outras línguas. Quem pode dar glória em nome de Jesus? Uns falavam em árabe, outros falavam em parto, em medo, em elamita, outros falavam em grego, os 120, cada um que falava, e eles entendiam, porque tinha gente ali falando língua estranha para si, mas conhecida deles. Aí eles dizem, não, lá em Pentecoste foi só porque tinha estrangeiro. Me diga uma coisa, e na casa de Cornélio, tinha quantas nações presentes? Não tinha nenhuma nação, só estava o povo da casa. Nem tinha partos, nem tinha medos, nem tinha lamitas, nem tinha árabes, nem tinha latinos, só tinha gente da casa. E a mesma coisa que aconteceu em Pentecoste, aconteceu na casa de Cornélio. Aí eles dizem, só pode falar língua se tiver estrangeiro. E na casa de Cornélio tinha estrangeiro? Não tinha estrangeiro. E lá em Éfeso, que nós não vai dar tempo de vermos hoje, lá em Éfeso, tinha estrangeiro? Quando Paulo orou por eles, para que fossem batizados com o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram, lá em Éfeso tinha estrangeiros também? Não, era uma reunião pequena, só com eles, não tinha nenhum estrangeiro, e eles falavam línguas e profetizavam. 12 varões. Só eram 12 varões, não tinha ninguém de fora, não tinha estrangeiro. Então essa história de dizer que só pode falar língua se tiver estrangeiro, por favor, não diga isso não, que vai cair, não vai cair um curisco, vai cair um lajeiro na sua cabeça. É limitar o poder de Deus. Não, irmão. O Senhor falou línguas, fez eles falarem línguas em Pentecoste, que havia várias nações, mas os fez falar línguas em Samaria, onde também não tinha outras nações, só os samaritanos. Os fez falar língua na casa de Cornélio, onde também não tinha outras nações, e os fez falar língua em Éfeso, onde também não havia outras nações. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma evidência, que é manifestar, falar uma língua que não é sua. Que não é sua. Pode ser que haja alguém presente que entenda, pessoa de outro país, já aconteceu aqui nessa igreja, 1981 parece, 82, houve um congresso aqui, e o Senhor batizou uma irmã ali, aqui onde hoje onde as irmãs estão, mais ali onde a irmã está, e a irmã era daqui de Alagoas, simples, matuta, e ela falou inglês fluentemente, ali naquele banco. Eu era jovem. E tinha alguém aqui que veio com o pastor Jaziel Gomes. E disse, ela está falando inglês. Está dizendo assim. Uma pessoa simples, uma jovenzinha simples. Se hoje é difícil achar quem fala inglês, imagine há quase 40 anos atrás. Então pode ser que fale uma língua com alguém presente, estrangeira. Mas guarde isso. Foi só em Pentecoste, onde tinha estrangeiros, que manifestou a graça de falar em línguas. Foi só em Pentecoste? Sim ou não? Não. Na casa de Cornélio tinha estrangeiros, mas eles falaram línguas? Lá em Samaria havia estrangeiros? Não. Lá em Éfeso havia estrangeiros, era um culto com apenas 12 pessoas. E eles falaram línguas também. E aqui na Assembleia de Deus fala também, do mesmo jeitinho. Quem dá glória para Jesus Cristo nessa noite?
Então vocês aprenderam que a salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Podem vir juntas as duas experiências? Me ajudem. Podem? Um exemplo que vieram as duas juntas. Já falamos agora há pouco falamos. Cornélio. Qual é o marco de que as duas experiências podem vir ao mesmo tempo? A casa de quem? Cornélio. Mas nos outros lugares elas vieram ao mesmo tempo? Não. Sim ou não? Quando no dia de Pentecostes os crentes, os apóstolos já eram salvos? Sim. Mas só foram batizados no dia de Pentecostes. Saulo, quando se converteu, ele foi salvo onde? Me ajude, vamos gravar isso. Saulo foi salvo onde? No caminho de Damasco. Mas ele recebeu o Espírito Santo onde? Na casa. E já fazia quantos dias que ele estava orando e jejuando? 3 dias. Ele foi salvo no caminho de Damasco e só recebeu o batismo com o Espírito Santo 3 dias depois. Deu para entender bem, meus amados irmãos? Deu para entender bem? Aleluia! Então, quem não é batizado? Tem mais coisas, mas a hora não deu e a prudência manda parar.